Fala, doutores, na aula de hoje nós iremos estudar sobre a figura do tribunal do júri, tá? O tribunal do júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida estão descritos a partir do artigo 121 do nosso querido Código Penal, Decreto-Lei 2.848 de 1940. Nós temos a figura do homicídio, ok? Nós temos a figura do induzimento, da instigação, do auxílio ao suicídio ou da automutilação, ok? Após o pacote anticrime, entrou a questão da automutilação aí no rol dos crimes contra a vida, lá na parte de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Confere? O crime de infanticídio e os crimes de aborto, tá? Que são aqueles abortos ilegais e não o aborto legal, precedido por um médico, previsto no artigo 128, inciso 1º e inciso 2º do Código Penal, tá? Então nós temos o aborto praticado pela gestante, aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante, aborto praticado por terceiro sem consentimento da gestante, a figura do infanticídio, que é matar, vírgula, sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, né? É quando, durante o período de parto, né, a mulher em estado puerperal, ela mata o próprio filho, tá? Ali durante o período de parto, e tem que ser comprovado o estado corporal. Isso aí também é crime doloso contra a vida, tá, senhores? E a figura do homicídio doloso, tá? Seja o homicídio simples ou homicídio qualificado, beleza? Não é a questão do homicídio culposo, tá? Nós temos a previsão do homicídio culposo também, ali no artigo 121 do Código Penal. Se não me falha a memória, parágrafo 4º, tá? É isso mesmo, parágrafo 4º, se não me falha a memória, tá? Então, quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio simples, homicídio qualificado, tá? Que é a forma de homicídio doloso. Nós temos também a questão do infanticídio, tá? Que é matar, vírgula, sob a influência do estado corporal do próprio filho durante o parto ou logo após. Nós temos a questão do induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, né? Ou a automutilação, e a questão dos abortos, tá? Como é matéria de direito constitucional, eu vou somente me restringir ao que consta no texto constitucional. Confere? Então eu não vou falar com os senhores aqui ou extrapolar o texto constitucional, tá? Eu vou me atentar, somente ao que está previsto no artigo 5º, inciso 38, tá? Do nosso querido ordenamento jurídico maior, que é a Constituição Federal. Se você quiser saber mais, entender melhor sobre a figura do Tribunal do Júri, os senhores irão estudar isso em Código de Processo Penal, no Decreto-Lei 3.689 de 1941. Confere? Vem comigo, figura do Tribunal do Júri, simplificando à luz do artigo 5º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. O artigo 5º, inciso, se não me falha a memória, 38, né, se eu ainda não tiver burro sobre essa questão de leitura de número romano, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados. Essa organização que lhe der a lei, pressupõe o quê? Uma legislação regulamentando a questão do Tribunal do Júri. Já temos Código de Processo Penal. Então, o Código de Processo Penal veio justamente para cumprir o texto constitucional, ok? É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados. Então, aqui ele traz um rol exemplificativo, né? Com aplicação imediata, aplicabilidade imediata, porém que vai necessitar de uma lei para regulamentar e para organizar. E nós temos essa lei, que é o Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3.689 de 1941, beleza? Então vamos lá, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados, primeiro, a plenitude de defesa. Confere? Segundo, o sigilo das votações. Terceiro, a linha C, a soberania dos veredictos. E a linha D, quarto, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, repetindo, plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Eu vou explicar cada uma dessas alíneas para o senhor, a linha A, a linha B, a linha C e a linha D. Então, os senhores fiquem tranquilos, tá bom? À luz do que tange a Constituição Federal. Não iremos extrapolar o texto constitucional para que não venha a ocorrer a confusão mental nos senhores. Por quê? Os senhores estão estudando agora direito constitucional, tá? Não já cai de bandeja em Código de Processo Penal, não.
você vai ficar doido, tá? Principalmente a galera que nunca teve contato com direito. Agora, se você já conhece a disciplina de Código de Processo Penal, beleza. Te aconselho a sair dessa aula aqui, já ir lá na disciplina de Código de Processo Penal e procurar a aula sobre o Tribunal do Júri, que você vai entender 1000 vezes melhor, tá? Mas essa aula, como é de direito constitucional, eu vou me regulamentar e vou me limitar somente ao texto constitucional, para não confundir os senhores. Porque se fosse para falar, eu tenho coisa demais para falar aqui. É demais. Tem uma aula minha antiga aí, que foi gravada em 2020, sobre o Tribunal do Júri. Essa aula tem mais de 2 horas. Eu estou sentado de terno, né? Numa antiga unidade nossa aqui de Berlândia, lá na Rondon Pacheco, frente ao Corpo de Bombeiro Militar. Então foi uma aula assim que eu esbolcei tudo que tinha que falar. Não é o caso aqui. Ok, senhores? Vamos lá. Aqui eu trouxe a figura de um tribunal do júri para exemplificar para os senhores como é que funciona, tá? Então tá aqui, né? Um tribunal do júri, para os senhores entenderem melhor, tá? Vendo aí como é que funciona? Tranquilo? Show de bola? Vamos lá. Plenitude de defesa. Eu vou ler o conceito e estarei explicando para os senhores. Confere? A plenitude de defesa é exercida no tribunal do júri. Aonde que ela é exercida? No tribunal do júri. Onde poderão ser usados todos os meios de defesa possíveis para convencer os jurados, inclusive argumentos não jurídicos, tais como sociológicos, políticos, religiosos, morais e etc. Não confunda plenitude de defesa com ampla defesa. A ampla defesa engloba toda uma defesa técnica, não só a sua defesa pessoal, mas uma defesa técnica, a ampla defesa, ok? Em contrapartida, a plenitude de defesa utilizada no tribunal do júri dá o direito e a oportunidade para o réu se valer do direito de poder justificar a sua inocência de todas as maneiras possíveis. Então imagina que você é o réu num tribunal do júri. Você pode fazer diversas alegações, até alegações metafísicas. Não, eu matei a minha sogra, ou a minha esposa, ou os meus filhos, porque um demônio entrou no meu corpo, né? Eu estava com perturbações, sentindo presenças espirituais, né? Eu sou do candomblé, ou eu sou evangélico, ou eu sou espírita, né? E eu acredito nessas coisas. E aí eu vi o espírito se apossando de mim, ele falou que iria entrar no meu corpo, e iria me dominar, e iria fazer uma chacina, ia matar minha família inteira. Então por isso que eu matei minha sogra, minha mãe e meu filho. Pô, professor, que argumento mais ridículo, mais absurdo, mais horroroso, mais hediondo, sim. Mas ele pode se valer desse argumento, tá? O que garante a plenitude de defesa é justamente isso, a possibilidade dele se valer de todas as possibilidades de argumentos políticos, sociológicos, fisiológicos, teológicos e até metafísicos. Ele pode até se utilizar aí de argumentos metafísicos ou sobrenaturais, coisas além da forma natural que compreendemos, tá? Só para você entender o que seria aí a plenitude de defesa, essa possibilidade de se utilizar de qualquer tipo de argumento válido para presumir a sua inocência, inclusive argumentos metafísicos. Confere? Próximo. O sigilo das votações. O sigilo diz respeito ao ato de votar, votações. Então, o sigilo diz respeito ao ato de votar, votações, e não ao resultado do voto. Até porque não teria sentido, né? Como é que eu vou saber o resultado do voto se é sigiloso? Confere? Que inclusive constará na ata da sessão e será divulgada no momento da leitura da dosimetria da pena pelo juiz. Senhores, o que é um júri? Olha, um júri é formado por uma pessoa comum. O tribunal do júri nada mais é que a participação da sociedade de forma direta num julgamento. É uma forma clara de se expressar a democracia. É trazer a sociedade para se participar de um julgamento de crimes horríveis, tá? Dentre eles, os crimes dolosos contra a vida. Então, você pode ser um júri um dia. Tá? Eu posso ser um júri um dia. Você recebe a convocação, tem alguns requisitos para preencher lá, para poder concorrer, né? Isso aí você vai aprender em Código de Processo Penal, tá? E aí, naquele dia que você está como júri, né? Como júri, você é um servidor público. Naquele dia, como um júri, sendo servidor público, você pode cometer abuso de autoridade, tá? Então, aí imagina, você é servidor público em um único dia também por requisição do Estado, da administração pública. A administração pública te requisitou, te convocou para estar ali. Aí você já pensou o réu condenado e aí ele sabe que você votou a favor da condenação dele? Não vai pegar bem, ele pode te ameaçar, você pode correr risco de vida, você não pode se sentir confiante
ou você pode se sentir coagido na hora de votar. Então é por isso que é garantido o sigilo das votações. Então o ato de votar, o júri ao votar, é sigiloso o voto dele. E não o ato de expor o resultado final das votações. Tá? Então não é o resultado, é o ato de votar. Beleza? Então o ato de votar, ele é sigiloso. Tá? Não vai aparecer no telão lá, o júri X votou a favor da condenação do réu. O júri Y votou pela absolvição do réu. O X... Não. Na hora da votação é sigiloso. Confere. Bora. Soberania dos veredictos. A soberania dos veredictos é a alma do Tribunal Popular, assegurando-lhe o efetivo poder jurisdicional e não somente a prolação de um parecer passível de rejeição por qualquer magistrado togado. Ser soberano significa atingir a supremacia, o mais alto grau de uma escala, o poder absoluto, acima do qual inexiste outro. Senhores, essa é a regra, tá? A regra é o quê? O tribunal do júri decidiu, condenou, acabou. A pique entrou, já era. Ferrou, tá? Essa é a regra. Porém, quando a gente vai estudar Código de Processo Penal, a gente vai entender que existem algumas exceções à regra. Então, existem alguns casos que pode sim ser anulado a questão da condenação no tribunal do júri e ser convocado um outro tribunal do júri para ser votado novamente, tá? Mas a regra é o quê? A soberania dos veredictos. Eu não deveria nem ter falado isso, eu acho, para não confundir a sua cabeça. Eu deveria me atentar somente ao texto constitucional, meu Deus do céu. Não dou conta, é trem demais na cabeça, eu fico louco para jogar e vomitar nos senhores, né? Mas eu não posso sair vomitando de qualquer jeito, né? Tem que ser pelo menos de um jeitinho que dá para comer depois. Eco! Já pensou? Você tá doido? O que é isso que o senhor tá falando, professor? Que conversa fiada é essa? Então a soberania dos veredictos, meu brother, minha brother, é isso. É soberano. A decisão é absoluta, não tem quem... não há de se falar em recurso depois. Não há de se falar em um juiz da TOG lá e falar, não, agora eu vou anular as decisões dos jurados aqui. Não há de se falar nisso. Agora, quando a gente estuda Código de Processo Penal, tem umas questões lá, tá, que são exceção à regra, depois a gente vai falar sobre isso aí pra vocês, tá bom? Em aula de Código de Processo Penal, tá? Tem uma galera aí pedindo pra voltar as minhas aulas, né? Eu tinha gravado todas as aulas de Código de Processo Penal até 2019. Aí houve a atualização do pacote anticrime, atualizou bastante coisa no Código de Processo Penal. Eu passei para os outros professores porque eu estava sem tempo, correria demais. Na época eu estava no curso de formação da Polícia Militar, né? E aí eu não consegui gravar de novo. Mas fiquem tranquilos, hoje tem 2, 3 professores lá nos portais dos preparatórios que gravam Código de Processo Penal, tá? Se eu não me engano, a advogada Bruna, o professor Rodrigues, tem mais professor também, agora não tô lembrando na cabeça aqui. Mas tem uma galera que grava o Código de Processo Penal lá, são professores feras, tá? Excelentes profissionais. Beleza? A competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, né? Competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Reconhece o júri como a única instituição do sistema jurídico brasileiro com competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Ou seja, aqueles praticados de forma intencional e que de alguma forma atingem o direito à vida. São exemplos de crimes dolosos contra a vida. Já falei para os senhores, homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto, tá? O homicídio a gente tem lá a partir do artigo 121, você vai pegar o parágrafo 1º, tá? E o parágrafo 2º, então você vai pegar lá, homicídio simples, homicídio privilegiado, também é um crime doloso contra a vida. Homicídio qualificado, beleza? Homicídio culposo, não. Homicídio culposo, senhores, eu vou frisar nisso aqui porque a galera erra. O júri não tem competência para julgar crimes culposos contra a vida. Vou frisar isso aqui. O júri não tem competência, o tribunal do júri não tem competência constitucional para se julgar os crimes culposos, culposos contra a vida. Eu vou repetir para ficar bem claro. O tribunal do júri, ele não tem competência, tá? Não há previsão constitucional para se julgar os crimes culposos contra a vida. São crimes dolosos contra a vida e não culposos. Confere? Você tem lá a figura no artigo 122, se não me falha a memória, do induzimento, da instigação, do auxílio ao suicídio ou da automutilação. Isso é um crime doloso contra a vida. A vida é o bem jurídico tutelado mais importante do nosso ordenamento jurídico. Eu preciso da vida para poder usufruir
de qualquer outro direito que eventualmente eu venha a ter. Não há de se falar em direito à propriedade se não há vida. Não há de se falar em direito à segurança se não há vida. Não há de se falar em direito de voto, de exercer cidadania, direito de vínculo jurídico-político, que é a nacionalidade. Não há de se falar em qualquer direito fundamental, básico, coletivo, sem existir a vida. Tem que ter alguém com vida, tem que ter um ser humano com a vida para poder ter essa garantia de exercer esse direito constitucional. Confere. Agora, nós entendemos, aqui no artigo 5º também, que esse direito à vida tem que vir acompanhado com o direito da dignidade da pessoa humana. Nós entendemos isso perfeitamente quando nós estudamos o direito à vida, né? A gente já estudou sobre o direito à vida aqui na matéria de direito constitucional com os senhores. Já expliquei tudo para os senhores já. Sobre a questão da pena de morte, né, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, para caso de crime de traição. Sobre a pena de morte, que é uma das penas principais do Código Penal Militar, previsto no artigo 55 do Código Penal Militar. Né. Sobre a questão do aborto, no 128, inciso 1º e inciso 2º do Código Penal, que são as espécies de aborto legal. Enfim, não é o caso. Eu só quero que você entenda que a vida ela é muito importante, é o bem jurídico tutelado mais importante para nós. Beleza? Então tá aí. Nós iremos responder algumas questões agora, tá? Olha só, senhores, presta atenção aqui. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei. Essa lei, Código de Processo Penal, tá? Assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Pronto, isso aqui é Tribunal do Júri. À luz estritamente da Constituição Federal. Confere? Agora, olha só. Vamos para as questões aqui. Presta atenção para você não errar, tá? Pelo amor de Deus, não vai errar a questão não, miserável. Me ajuda aí. Ok? Questão de número 1. Deixa eu tentar diminuir essa porra aqui. Ó, melhorou, melhorou? Não tá dando para ver, não? Vai dar para ver agora. Vamos lá, eu vou ler com os senhores aqui a questão, então. Não vou ficar na frente para vocês já ir coisando aí. Beleza? Então, olha só, senhores. Número 1. A Constituição Federal assegura com exclusividade ao Tribunal do Júri alternativas: a soberania dos veredictos, competência para julgar crimes dolosos contra a vida, contraditório e plenitude de defesa. B. O sigilo das votações, soberania dos veredictos, competência para julgar crimes dolosos contra a vida e plenitude de defesa. C. Contraditório, soberania dos veredictos, competência para julgar crimes dolosos contra a vida e plenitude de defesa. D. Competência para julgar crimes dolosos contra a vida, sigilo das votações, incomunicabilidade do conselho de sentença e plenitude de defesa. Senhores, qual é a alternativa correta? Eu não vou aparecer na frente aqui, ó, vocês estão me vendo aqui? Eu não vou aparecer na frente da câmera para não atrapalhar os senhores. 30 segundos. E aí, meu povo? Já deu tempo. Vamos resolver a questão? Vamos lá? Olha só. A Constituição Federal assegura com exclusividade ao Tribunal do Júri. Já tem que vir na minha cabeça o artigo 5º, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri, assegurados, a organização que lidera a lei, assegurados, é reconhecida a instituição do júri, a organização assegurada da lei, assegurados, aí tem lá, a linha A, plenitude de defesa, a linha B, sigilo das votações, a linha C, soberania dos veredictos, a linha D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, nós temos que achar essas alternativas aqui. A soberania dos veredictos, correto. Competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, também está correto. Contraditório e ampla defesa, errado. Contraditório, não. E nem contraditório, não. Plenitude de defesa, sim. Então, o simples fato de ter o contraditório aqui já deixa a alternativa A errada. B. Não sei se os senhores perceberam,
desde quando eu comecei as atualizações de direito constitucional, todas as aulas que tem questões, eu estou explicando questão por questão, alternativa por alternativa. Eu estou explicando. Isso é minha obrigação como professor. Então eu explico por que KA está certo ou por que KA está errada. E todas as alternativas. Aprende, pega, valoriza o meu trabalho. Valoriza o professor Matheus. E valoriza, acima de tudo, você. Não perca seu tempo, não. Deixa de ser precoce. Para de querer aparecer para os outros no chat. Foca na aula, caramba. E responda as questões. Estude de verdade. Não finge que está estudando, não. Estuda de verdade. É o seu futuro que tem em jogo. Tá bom? Valoriza o meu trabalho aqui, meu esforço. B. O sigilo das votações, correto. Soberania dos veredictos, correto. Competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, correto. Plenitude de defesa, também está correto. Então, a priori, parece que a alternativa B está correta. C. Contraditório, errado. Não tem contraditório, tem plenitude de defesa. Então, já anula a C. D. Competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, certo. Sigilo das votações, certo. Incomunicabilidade do conselho de sentença e plenitude de defesa? O que é isso aqui, gente? Incomunicabilidade do conselho de sentença. Onde é que está isso no artigo 5º da Constituição Federal? No tema sobre o Tribunal do Júri? Então, a alternativa correta é a letra B. Parabéns aí para quem acertou. Vamos ver se o gabarito confere? Tem que bater, hein? Bateu. Gabarito, letra B. Vamos agora para a questão de número 2, tá? Calma que eu vou melhorar a imagem para os senhores aí. Eu estou gravando a aula aqui no meu escritório aqui de casa. Não estou na empresa, não. Não estou no Instituto Oliver. Não tem horário para mim no Instituto Oliver. Tanto professor que tem na empresa. Os professores estão brigando por causa de horário lá. 2. Acerca do regramento constitucional do Tribunal do Júri, é correto afirmar que, quando ele fala regramento constitucional, na verdade ele está querendo saber o que a Constituição Federal rege sobre a questão do Tribunal do Júri. Tá? Alternativas. Letra A. Sua competência para o processo e julgamento só poderá ser alterada mediante emenda à Constituição. Vamos lá, senhores. B. Sua competência para o processo e julgamento somente poderá ser ampliada por emenda constitucional. Vamos lá. C. A plenitude de defesa é diferida diante da ausência de fundamentação das decisões do Conselho de Sentença. D. A soberania dos veredictos é consequitário do princípio democrático. E. O sigilo das votações do Conselho de Sentença não se confunde com secretismo, razão pela qual a instituição da sala secreta é ato discricionário do juiz-presidente. Ah, é? É ato discricionário? Senhores, 30 segundos para responder essa questão. Ah, tá difícil. Não tá, não. Eu falei sobre isso na aula. Eu falei sobre... Uma dessas alternativas eu falei na aula. Pode voltar à aula que você vai lembrar depois que ela finalizar. Quem prestou atenção na aula vai acertar essa questão aí. Beleza? E aí, meu povo, bora? Vamos lá? Quem acertou, acertou. Quem errou, errou. Não tem o que fazer, né? Quem prestou atenção, acertou. Voltando. Sobre o que regra a Constituição Federal sobre a questão do Tribunal do Júri. Olha como é que eu falei isso aqui em aula para os senhores hoje. A. Sua competência para processo e julgamento só poderá ser alterada mediante emenda à Constituição. B. Sua competência para processo e julgamento somente poderá ser ampliada por emenda constitucional. É isso que fala lá? Está falando de emenda à Constituição? Está falando de processo de emenda, alteração de Constituição? Ou está falando de lei? De lei. Da organização que a lei lidera. C. A plenitude de defesa é diferida diante da ausência de fundamentação das decisões do Conselho de Sentença. D. A soberania dos veredictos é consequitária do princípio democrático. O que eu falei para os senhores?
que o tribunal do júri é uma forma de exercer o quê? A democracia. A soberania dos veredictos é o quê? É uma forma de se exercer o quê? A soberania. É uma forma de se exercer o quê? A democracia. É uma forma de participação da sociedade no julgamento, juntamente com o Estado. Então, a alternativa correta, letra D. Vamos ver a E. O sigilo das votações do Conselho de Sentença não se confunde com secretismo, razão pela qual a instituição da sala secreta é ato discricionário do juiz. É ato discricionário, pessoal? Pelo amor de Deus. Então, vamos ver o gabarito? Vamos ver se está batendo? Gabarito, letra D. Está batendo perfeitamente com a resposta que eu passei para os senhores aqui, tá? Eu falei sobre isso aqui na aula de hoje, sobre a participação da sociedade no tribunal do júri, que o tribunal do júri é uma forma democrática de participação da sociedade nos julgamentos, dos crimes dolosos contra a vida. Só voltar lá que você vai ver que eu falei isso aí, tá bom? Professor, estou com dificuldade de concentração, né? Nós temos o suplemento Oliver Turbo, tá? Já acabou os 8.000 potes que a gente pediu o ano passado, beleza? Esse ano já está acabando já, tá? Então, assim, o valor já é incluso com o frete. Então, entre em contato nesse telefone aqui, nesse WhatsApp, que é o meu telefone, 930044408, que eu vou te passar o contato do fornecedor, tá? Que é lá da unidade Araguari, fica lá no Instituto Oliver de Araguari. E aí ele vai te passar os valores com base no seu CEP. E eu já te dou uma dica, não cometa o equívoco que os alunos cometem. Eles compram um para fazer o teste, porque se você comprar 3, 4, é mais barato que comprar só um, entendeu? Aí o cara compra só um pra fazer o teste, achando que o negócio não funciona. Certo, ele não confia no nosso trabalho, né? De certo, eu tô brincando em serviço. De certo, eu durmo 4 horas por dia, me fodo. De certo, eu larguei a polícia militar pra ficar 24 horas por conta do Instituto Oliver pra brincar, né? De realizar o sonho das pessoas, pra ser marqueteiro, pra ser idiota, né? Pra ficar brincando. De certo, eu sou algum imbecil. Aí o cara não acredita no meu trabalho, não acredita na minha empresa, que já tem 5 anos de mercado, que já aprovou uma galera em concurso, já mudou um mundo velho de vida de pessoa, que já terminou os estudos com a gente, que já concluiu o curso superior com a gente, que entrou na polícia com a gente. O cara acha que a gente tá brincando ainda, né? Arrumou um serviço melhor com a gente, através do curso superior que fez. Então, assim, aí compra só um, aí toma. Aí o cara, nossa, professor, o negócio funciona, hein? Eu fiquei mais atento, mais concentrado, mais focado, eu não queria nem parar de estudar mais. Aí eu falei, eu não te avisei, filho de rapariga, que o negócio funcionava? Ou você acha que a Anvisa vai aprovar um negócio que não funciona? Se é um suplemento alimentar que faz e gera a produção e a estimulação de produção de hormônio de concentração. Para que a Anvisa vai aprovar uma coisa que não presta, que não funciona? Tá aqui, tem um rótulo aqui, tem a Anvisa, pode ligar lá no saco e perguntar. Então, ó, é a dica, você quer dar um de inteligentinho, espertinho? Pede só um, o seu critério. Agora você vai arrepender. Se eu fosse, você levava 3, 2, no mínimo 2, porque aí dá para 2 meses. Professor, você toma? Não, não tomo não. O que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Eu não tomo não. Ó, não tomo, ó. Eu não tomo. Olha que engraçado. Eu não tomo não. Olha o trem aqui na minha frente. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso aqui, hã? O que é isso? Lógico que eu tomo, caramba. Ou você acha que eu não vou usar o produto, a testar e comprovar primeiro? Eu fiquei usando isso aqui um mês para depois liberar para venda. Funciona. Beleza? Tem um telefone fixo nosso também, 3222-9563, tá? Se tiver com pressa, porque eu demoro aí dentro de 24 horas para atender vocês, que é muito aluno para atender. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Então é isso aí, né? Artigo 5º, inciso 38, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, Código de Processo Penal, assegurados a plenitude de defesa das votações. Tem uma coisa que eu esqueci de falar para os senhores aqui, que é muito importante, sobre a questão da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tá? Senhores, tem aquela questão dos crimes praticados por militares contra civil. A questão do crime doloso contra a vida. Um militar da ativa ou da reserva cometeu um crime doloso contra a vida, um homicídio doloso contra a vida. Ele cometeu um crime doloso contra a vida de algum civil. De quem que é a competência? Estava em tempo de guerra. Não estava em tempo de guerra. Isso aí vocês vão aprender em Código Penal Militar. Beleza? Sobre a Constituição Federal, que vocês têm que saber sobre o Tribunal do Júri, é somente isso. Um forte abraço.